O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir esse exercício aqui, ó, que ele fala assim: esboce o gráfico das funções. Então a gente tem aqui funções modulares, né? Esse vídeo aqui pertence à playlist de função modular. Então tem um exercício aqui para a gente esboçar o gráfico desta função modular aí. Então, olha só. Antes da gente esboçar o gráfico desta função aqui, você tem que se lembrar da função modular genérica. A função modular genérica, ela tem essa cara aqui, ó. F de x é igual ao módulo de x mais a mais b. E a gente já viu, né, eu tenho dois vídeos aí, tanto aqui na lousa como no GeoGebra, do que acontece quando a gente varia esses valores, né? O que acontece quando a gente varia o A e o que acontece quando a gente varia o B. Eu coloquei aqui embaixo, ó, o que acontece, né, ó, por escrito aí quando a gente varia eles. Então, ó, quando a gente varia o A, a gente está deslocando a função no eixo X. Ou seja, a gente está deslocando a função para a direita ou para a esquerda. Certo? Para a direita ou para a esquerda. Quando o valor do A é negativo, a gente desloca a função para a direita. Quando o valor do A é positivo, a gente desloca a função para a esquerda. E o B, ó, ele desloca a função no eixo Y. Ou seja, desloca a função para cima ou para baixo, tá? E quando o valor do B é positivo, desloca a função para cima. Quando é negativo, desloca a função para baixo, ok? Com isso, agora a gente consegue já esboçar os gráficos. Como eu falei para vocês, é um esboço que a gente faz aqui. Então, para a gente construir o gráfico da função modular e a gente se livrar de ter que montar aquela tabela, né? Porque para a gente construir esse gráfico aqui, você ia ter que estudar o sinal, né, desta função, que aqui é uma função do primeiro grau, você tem que estudar o sinal dela, e aí você ia ver lá, para o x, né, de tal valor a tal valor a função é crescente, e de tal valor a tal valor ela é decrescente. E aí você ia ter que calcular a função, calcular o oposto do valor que der na função, e aí depois juntar as duas num gráfico só. Então, dá muito trabalho, né? Já tem nos vídeos anteriores aqui, eu fiz um exemplo assim, montando lá as duas, a gente montou 4 tabelas na realidade, né? Porque era 2 gráficos de função modular. Então fica uma coisa longa. Aí, pra gente esboçar os gráficos dessas funções, a gente lembra lá da aula que eu dei, né? Que inclusive tem aqui vídeos aqui, que é sobre a translação do gráfico. A gente consegue esboçar o gráfico dessa função transladando o gráfico da função elementar. Qual que é a função elementar? É a função módulo de x. Esta função aqui, ó, f de x igual a módulo de x, a gente chama ela de função elementar. Toda vez que a gente for fazer as translações, a gente vai fazer sempre em relação a esta função elementar, ok? Sempre em relação a ela. Então, aqui a gente tem módulo de x menos 4. O valor que está aqui, ó, o menos 4, está dentro do módulo. Então, ele está representando esse valor do A aqui, ó. E quando a gente tem um valor subtraindo dentro do módulo, a nossa função vai para a direita, né? O valor que a gente coloca aqui dentro do módulo faz a função ir para a esquerda ou para a direita. Ele vai para a direita se for negativo e vai para a esquerda se for positivo. Como aqui é negativo, então ele vai se deslocar 4 unidades para a direita. Então, ó, o gráfico da função elementar estava aqui, e aí ele se deslocou para o 1, para o 2, para o 3, para o 4 e parou aqui, certo? Se deslocou 4 unidades em relação ao eixo x. Não precisa nem colocar os valores 1, 2, 3, 4. Se você quiser, pode pôr. Mas fica subentendido. Aqui está o 1, o 2, o 3 e o 4. A função se deslocou 4 unidades em relação ao eixo x para a direita,
porque o valor aqui é negativo. Já nesta outra aqui, ó, a gente tem a função g de x igual ao módulo de x mais 2. Agora esse mais 2 aqui, ó, ele está representando o valor do b, que está fora do módulo. E o que o valor do b faz? Ele desloca a função no eixo y, ou seja, ele faz a função ir para cima ou ir para baixo. Então, como aqui está somando 2, então a função vai subir 2 unidades em relação ao eixo y. Então, aqui temos a função f de x igual ao módulo de x, que é a função elementar, e ela subiu, ó, 2 unidades em relação ao eixo y, tá? E esse daqui é o gráfico da função módulo de x mais 2. Depois a gente tem a função h de x igual ao módulo de x mais 4 mais 1. Então, aqui, ó, a gente tem o valor do a e o valor do b. O valor do a ali é 4, porque é o valor que está dentro do módulo, e o valor do b é 1. Né, ó, 4 está dentro do módulo e o valor do b, 1. O a, que é esse valor aqui, desloca a função em relação ao eixo x. Como ele é 4 positivo, né, então a função foi deslocada 4 unidades para a esquerda. Então, ó, aqui tem a função elementar, né, que é essa função aqui, ó, módulo de x, a função elementar, e a gente deslocou 4 unidades para a esquerda em relação ao eixo x. Então, estava aqui no 0, 0 e ela veio aqui para o 4. Só que tem esse mais 1 aqui que está representando o b, e ele faz com que a função suba 1 unidade em relação ao eixo y. Então, por isso que a função, ó, subiu 1 unidade aqui, ó, para o 1 no eixo y, ok? Bom, depois a gente tem essa outra função aqui, ó, m de x é igual módulo de x menos 2 menos 2. Aí também, ó, a gente tem o valor de a e de b, só que agora ambos são negativos. Quando a gente tem um valor negativo dentro do módulo, a gente faz com que a função se desloque para a direita. Então, eu desloquei 2 unidades para a direita. Então, a gente sempre toma como base a função elementar, que é a função módulo de x. Vamos deslocar ela 2 unidades para a direita. Então, tá aqui no 0, vai ir para o 1, para o 2. Ela ia parar aqui. Só que tem esse menos 2 aqui, ó, que vai fazer com que a função se desloque 2 unidades para baixo em relação ao eixo y. Então, se a função ia parar aqui em cima do 2, ela vai se deslocar, ó, 2 unidades, vai parar aqui no menos 2. Porque ela se deslocou, estava no 0, se deslocou 2 unidades para baixo. Então, ela vai parar no menos 2, tá? E esse menos 2 está dentro do módulo, fez a função se deslocar para a direita 2 unidades. Esse menos 2 fez ela descer 2 unidades, certo? Aqui a gente tem a outra função, ó, p de x igual ao módulo de x menos 5 mais 2. Então, esse menos 5 ele representa o a e esse 2 representa o b. Então, como aqui é menos, ó, a gente vai deslocar a função 5 unidades para a direita. Então, a gente toma como base sempre a função elementar, né, ó, módulo de x, e vamos deslocar ela 5 unidades para a direita. Então, ela estava aqui, ó, ela vai parar aqui em cima do 5. Só que aí eu tenho um mais 2 aqui, ó. Então, ela vai se deslocar 5 unidades para a direita e subir 2 unidades até o valor do 2 aqui, ó, em relação ao eixo y. Ok? Fica muito mais fácil, né, ó, muito mais simples a gente conseguir esboçar esses gráficos tendo como base sempre a função elementar, né, ó, que eu coloquei a função elementar aqui em vermelho, tá? Fica muito mais fácil do que você ter que ir lá fazer a definição de módulo, criar 2 tabelas e tal. Esse mecanismo é um mecanismo que facilita a gente resolver esse tipo de coisa, tá? Desde que seja funções assim, né, onde o x está elevado a 1. Agora, se é elevado ao quadrado, né, como a gente viu antes, quando tem uma função do segundo grau dentro do módulo, aí a gente tem que fazer lá as tabelas mesmo bonitinho, ok? Igual eu já mostrei aí nos vídeos anteriores, ok? Mas, quando a gente tem funções desse tipo aqui, né, função do primeiro grau, que é a mais comum de aparecer, a gente consegue resolver assim tranquilamente, ok?